Beleza, pessoal, vamos lá. Vou começar aqui o nosso curso da matéria aqui de circuitos elétricos, né? E o primeiro ponto aqui é um resumo do que a gente vai conversar nessa aula. A gente vai falar sobre os prefixos do sistema internacional. Vamos aí enfrentar as definições de corrente, voltagem e potência. Vamos ver os símbolos para fontes dependentes e fontes independentes, tanto de corrente quanto de tensão. E vamos entender o cálculo da potência aí absorvida. Beleza. O primeiro ponto aí do nosso roteiro é o nosso sistema de unidades. Então, quando a gente está falando em circuitos elétricos, eu posso ter alguns extremos, né? Em toda engenharia elétrica, é isso, né? Posso ter uma corrente muito pequena, então, por exemplo, miliamperes, né? Microamperes, nanoamperes, ou eu posso ter valores muito altos, por exemplo, não só de corrente, como de tensão, né? Kilovolts, megavolts, né? Então é importante a gente conhecer essa nomenclatura. A nossa referência aqui é o 1, né? Então na hora que eu passo para quilo, eu vou ter que multiplicar por 10 elevado à terceira. Mega é 10 à sexta, giga 10 à nona, né? Tera 10 elevado a 12. Mili 10 elevado a menos 3, micro 10 elevado a menos 6, nano 10 elevado a menos 9 e pico 10 elevado a menos 12. Você já deve estar acostumado com essa notação aí, inclusive, né, unidades tipicamente usadas aí na física. Bem, aqui a gente vai enfrentar a nossa primeira definição, a definição de corrente, né? Para o nosso estudo, a gente vai entender corrente como a derivada da quantidade de carga em relação ao tempo. Eu gosto de lembrar que esse operador d dt é um operador que faz, né, as coisas se moverem no tempo. Ou seja, eu vou variar alguma coisa olhando para a variação do tempo. Veja que quando você fazia, por exemplo, dx dt, o que é que eu estou encontrando aqui? É a velocidade. Né? Então, a minha partícula, a variação, né, espacial em relação ao tempo da minha velocidade. Então, esse operador faz as coisas se moverem. No final das contas, é esse significado físico que a gente pode dar. Bem, no caso aqui, o que a gente tem variando é a quantidade de carga. Então, essa variação da carga no tempo, ou seja, o fluxo de carga no tempo, é a minha corrente. De maneira direta, né, a corrente é a derivada da carga em relação ao tempo. Sabendo que tanto a corrente como a carga são funções do tempo, a gente poderia simplesmente escrever que I é igual a dq dt, né? Que é um D, a derivada da quantidade de carga em relação ao tempo. Ora, a operação inversa seria a integral. Então, posso dizer aqui ó, que dq é igual a I dt, né? E eu posso integrar dos dois lados. Então, eu tenho que a quantidade total de carga, vou chamar de Qzão, é igual à integral da corrente, né, no tempo. Então, a partir dessa equação, eu também posso chegar na quantidade de carga. Em circuitos elétricos, né, dificilmente vamos usar essa expressão. O que a gente vai se importar aqui é de fato com a corrente. Bem, o fluxo de corrente ele pode ser tanto positivo como negativo. Essas notações de corrente elas são equivalentes. Então imagine que eu tenho aqui um fio, né, um ramo aqui no meu circuito e eu digo que está passando uma corrente de 2 amperes nesse sentido. Eu posso dizer também que esse circuito, do jeito que está aqui, essa indicação, ao invés de eu colocar a corrente indo aqui, vamos imaginar que aqui é esquerda e aqui é direita, né? Indo da esquerda para a direita, eu posso inverter agora a seta, ó, dizer que essa corrente está vindo da direita para a esquerda, mas uma corrente negativa. Ou seja, se eu troco a direção e troco o sinal, é a mesma coisa, é equivalente. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um circuito que nesse sentido eu tenho está indo, né, uma corrente de 2 amperes. Eu posso dizer, no sentido oposto, uma corrente de menos 2 amperes. São notações equivalentes. Nesse sentido aqui, eu tenho uma corrente de menos 3 amperes. Eu posso dizer que eu tenho uma corrente no sentido oposto de 3 amperes, tá? Então, muito importante
entender essa equivalência aí de notação nos nossos circuitos. Bem, e quais são os dois tipos de corrente? Nós temos dois tipos de corrente, corrente alternada e corrente contínua, né? Em inglês aí, direct current, né? DC. Então, essa corrente aí contínua é a corrente que ela não varia com o tempo. Então, veja aqui que a amplitude da corrente, então, por exemplo, se eu pegasse aqui 10 amperes, é sempre 10 amperes em qualquer posição do tempo. Ela é uma corrente constante, né? Ela não varia com o tempo. Então, quando eu tenho correntes aqui DC, tipicamente em circuitos eletrônicos, né? É muito comum a gente ter valores aí DC. Tipicamente, por exemplo, você pega aqui um equipamento eletrônico, ele vai ter uma entrada ali de 12 volts. Você vai colocar isso aqui numa tomada, né? Internamente aqui, você tem aquele aparelhinho aqui, né? Um transformador aqui dentro, né? Você pega a fonte aqui que vai alimentar, por exemplo, um celular. Aqui dentro vai ter um transformador, provavelmente um retificador. Vou baixar a minha tensão aqui de 110 volts ou 220 volts, né? Depois vou ter um retificador para chegar aqui na minha saída DC. Mas o importante agora é só relembrar e perceber que eu tenho esses dois tipos de corrente. Uma corrente que varia com o tempo e uma corrente alternada que tem esse aspecto de senoide, é uma corrente senoidal, tá? Então você vê que além dela variar com o tempo, ela é periódica. Então esses são os dois tipos de corrente, corrente alternada e corrente contínua. Bem, os três elementos do meu circuito que a gente vai se preocupar aqui é a voltagem, a potência e a energia. E daí é maior destaque, né, nos nossos cálculos de circuitos para esses dois primeiros. Bem, a voltagem é medida em volts, né? A gente teria ainda a corrente medida em amperes. Eu tenho a minha potência medida em watts e tenho ainda a minha energia medida aí em joules. E o que interessa para a gente, no final das contas, vai ser o cálculo de potência. Bem, eu posso ter um circuito que ele ou absorve, ou melhor dizendo, um elemento de circuito que ele ou absorve potência ou ele está fornecendo potência. E eu posso analisar o problema, né, de diferentes formas. A gente vai adotar um padrão, né, para analisar esse tipo de problema. Então, o que a gente vai considerar? Se a corrente estiver entrando pelo terminal positivo, a corrente entrando pelo terminal positivo, vamos dizer que aquele elemento está absorvendo potência. E potência vai ser o produto, né, da tensão vezes a corrente. Potência, produto da tensão vezes a corrente. Entrou pelo terminal positivo, a gente tem aqui uma absorção. Se a corrente sai pelo terminal positivo, a gente vai dizer que aquele elemento ele está fornecendo potência. Então, nesse primeiro exemplo aqui, qual é a potência? Vou botar aqui exemplo A e exemplo B. No exemplo A, qual é a potência absorvida? Ora, a corrente que entra no terminal positivo é de 2 amperes, né? E a tensão é de 3 volts. 3 vezes 2, 6 watts. Então, a potência absorvida é de 6 watts. Tá? Beleza. Agora, veja só. Para a gente resolver os problemas utilizando sempre o mesmo raciocínio, o que a gente vai fazer? Você lembra o seguinte, que se eu tenho uma corrente de 2 amperes saindo do terminal positivo, é a mesma coisa de eu ter uma corrente entrando no terminal positivo, só que com valor negativo, de menos 2A. Então, esse problema antes que eu estava olhando como fornecimento, eu posso olhar como uma absorção e vou aplicar a mesma fórmula. Então, eu vou dizer que esse elemento ele também está absorvendo potência. Qual a corrente que entra pelo terminal positivo? É uma corrente de menos 2 amperes. E qual a tensão nesse elemento? É uma tensão de 3 volts. E o meu resultado é de menos 6 watts. Então, ele está absorvendo menos 6 watts. Ora, se eu digo que ele está absorvendo menos 6 watts, quer dizer que, na verdade,
esse elemento está fornecendo 6 watts. Então, fornecer 6 watts é a mesma coisa que absorver menos 6 watts. Então, o raciocínio é o mesmo. O melhor é a gente fixar essa anotação. Então, eu vou sempre pensar em absorção. Vai ser a corrente entrando pelo terminal positivo. Ora, se o meu resultado der positivo, é porque eu acertei o meu chute, digamos assim. Realmente aquele elemento está absorvendo potência. Se o resultado for negativo, é porque ao invés de estar absorvendo, ele está fornecendo potência. Então, essa é a nossa anotação padrão. Vamos adotar a corrente entrando pelo terminal positivo. Se o resultado for uma potência positiva, é porque, de fato, o elemento está absorvendo potência. Se a potência for negativa, é porque a nossa hipótese inicial, na verdade, estava errada, né? O que ele está fazendo, na verdade, é fornecendo potência, ao invés de absorver. Beleza, vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos aqui na letra A. Ora, eu preciso ver a corrente que entra no terminal positivo. Acompanhando aqui esse laço, né, esse enlace aqui, eu vou ver que essa corrente de 4 amperes vai entrar aqui no negativo e vai sair do positivo aqui. Então, ela sai uma corrente aqui de 4 amperes. Então, significa que o que entra na corrente, no terminal positivo, é uma corrente de menos 4 amperes. Então, na letra A, eu vou dizer que a potência absorvida, meu chute inicial, será a corrente que entra no terminal positivo, de menos 4 amperes, né, vezes a tensão de 2 volts. O resultado é menos 8 watts. Significa que, na verdade, esse elemento aqui ele não está absorvendo potência. Ele está fornecendo uma potência de 8 watts. Né? Vamos ver agora na letra B. Na letra B, novamente, eu vou olhar quem entra no terminal positivo. Ora, agora eu tenho que a minha potência absorvida, quem está entrando no terminal positivo, é uma corrente de menos 2 amperes. E a tensão é de 2 volts. Então, eu vou ter como resultado menos 4 watts. Novamente, na verdade, está sendo fornecido uma potência de 4 watts. Então, na verdade, nesses dois exemplos, como a potência absorvida foi negativa, significa que, na verdade, esses elementos eles fornecem potência ao invés de absorver potência do circuito. Beleza. E nesse problema aqui, qual é a potência? Está sendo absorvida ou fornecida? De novo, mesmo raciocínio. A corrente que entra pelo terminal positivo é uma corrente de 2 amperes. Então, a potência absorvida, nossa hipótese, vai ser a corrente que entra no terminal positivo de 2 amperes, vezes a tensão nesses terminais de 4 volts. Agora, 4 vezes 2, 8 volts. Positivo, ok. Então, de fato, eu tenho uma potência absorvida de 8 watts. Beleza, próximo exercício. Temos agora aqui, né, qual é a potência está sendo absorvida ou fornecida. A corrente, ela está entrando aqui no terminal negativo, sai pelo positivo. Então, saindo do positivo aqui, eu tenho 4 amperes. Entrando no positivo, eu tenho menos 4 amperes. Qual seria a potência absorvida? É a corrente que entra no terminal positivo, menos 4 amperes, vezes a tensão aqui de 12 volts. 4 vezes 2, 8, 48, menos 48 watts. Na verdade, eu estou fornecendo 48 watts. Então, a potência absorvida de menos 48 watts ou uma potência fornecida de 48 watts. Agora aqui, esse problema, ele mudou um pouquinho aí, as variáveis, ele me dá a corrente e me diz que a potência ali desse circuito é de menos 20 watts. Então, vamos lá. Eu preciso indicar a polaridade. Para facilitar, eu vou dizer que a corrente está entrando no terminal positivo. Então, o A vai ser meu terminal positivo, o B vai ser o meu terminal negativo. A potência ali absorvida, a potência absorvida será a corrente que entra no terminal positivo, de 5, vezes a tensão naqueles terminais que eu vou chamar de V.
A potência absorvida, ele me disse que é de menos 20 watts, de menos 20 watts, vezes 5, vezes V. Então, a minha tensão, na verdade, é de menos 4 volts. Menos 4 volts. Significa o quê, pessoal? Que aqui onde eu botei que é positivo e aqui, né, é negativo no B, aqui dentro eu vou ter menos 4 volts, né? Uma outra forma de enxergar seria trocar essa polaridade também. Eu poderia botar menos em cima, mais embaixo e deixar os 4 volts. Mas o nosso resultado, para estar consistente, note que, como eu disse que esse cara aqui, né, é positivo, então a tensão tem que ser negativa. Tem que ser negativa, já que uma corrente positiva entra pelo terminal positivo e a potência deu negativa, né? Se ela entra pelo terminal positivo e essa tensão é positiva, eu teria de fato potência sendo absorvida, mas a potência não está sendo absorvida. Significa que a polaridade aqui, na verdade, ela está invertida, né? Fazendo a minha corrente sair pelo terminal positivo, se eu fizer essa inversão, tá? Beleza! Aqui nós temos também o teorema de Telegen, relacionado aí com a questão das potências. É uma conservação de energia. Então, esse teorema vai dizer o seguinte, que a soma das potências absorvida por todos os elementos em uma rede elétrica é zero. Perceba o seguinte, se eu tivesse aqui um resistor, né, e eu tivesse uma fonte aqui, o que ia acontecer? Terminal positivo, né, terminal negativo. E aqui eu tenho uma corrente entrando aqui. Ora, a corrente que é absorvida por esse resistor é a corrente que é gerada, né, fornecida por essa fonte. Se eu calcular todas as potências absorvidas, então eu poderia ter aqui, por exemplo, no resistor, né, uma potência absorvida que seria V, né, vezes I, né? E a potência absorvida pela fonte, ela vai me dar um valor negativo, vai dar menos VI. Quando eu somar as duas, eu vou ter o valor zero, porque na verdade a fonte não absorve potência, ela gera potência, né? Uma vez que ela fornece potência, ela absorve aquele valor com valor negativo. Por isso a soma de todas as potências, né, absorvida por todos os elementos é zero. Outra forma de olhar para esse teorema é dizer que todas as potências fornecidas, né, a soma de todas as potências fornecidas, né, são iguais às absorvidas, né? Então, eu também tenho essa igualdade. As fornecidas são igual, tudo que foi fornecido é igual a tudo que foi absorvido. Eu poderia ainda dizer que a soma de todas as potências fornecidas também tem que dar zero, né, pessoal? Então, isso é chamado de teorema de Telegen. Bem, agora a gente vai falar sobre os tipos de fontes. Nós temos umas fontes, né, especiais chamadas de fontes independentes. O que é essa fonte independente? Ora, como o próprio nome sugere, né, ela consegue manter a sua característica independente da outra propriedade. Então, quando eu digo que eu tenho uma fonte de tensão independente, quer dizer que ela consegue manter a tensão independente da corrente que passa através dela. Já uma fonte de corrente independente é aquela que mantém uma corrente independente da tensão aplicada nos terminais. E aqui a gente tem a anotação dessas duas fontes, né? Tem uma fonte independente de tensão, aqui eu tenho uma fonte independente de corrente. Note que a propriedade que a gente descreveu está aqui nos gráficos. Note que na fonte dependente de tensão, a tensão é a mesma, independente da corrente que atravessa a fonte. Já na fonte de corrente, independente, né, da tensão aqui que está sendo aplicada, a corrente se mantém a mesma. Então, aí tem uma fonte independente de tensão e uma fonte independente de corrente. Né? Agora, já com a fonte no circuito, a gente quer que você determine aqui a potência absorvida ou fornecida nesse caso aqui. Beleza, vamos lá. A fonte, pessoal, eu tenho aqui, ó, uma corrente que sai do terminal positivo. Então, vamos botar essa corrente entrando no terminal positivo da fonte. Então, ao invés de ser 2 amperes para lá, é menos 2 amperes. Então, eu posso dizer que a potência absorvida na fonte
é menos 2 vezes 24 volts, ou seja, menos 48 watts. Significa, na verdade, que a fonte fornece potência. Então, a potência fornecida pela fonte, assim, ó, pela fonte é de 48 watts. Então, encontramos aí a potência fornecida pela fonte. Agora, vamos pegar esse primeiro elemento. Esse primeiro elemento, a gente tem uma corrente de 2 amperes entrando no terminal positivo. Então, eu tenho a potência absorvida no elemento 1, né? Vou chamar isso aqui de elemento 1, né? Eu tenho uma corrente de 2 amperes vezes 6 volts. 6 vezes 2, 12 watts. No elemento 2, qual é a potência absorvida? Eu tenho 2 amperes, né? Entrando no terminal positivo, vezes 18, né? 8, 8, 16, a 1, 36 watts, né? Então, eu tenho 36 watts. Então, a fonte fornece 48 e é absorvido 12 no primeiro elemento, 36 no segundo. Ora, se eu fizer aqui, ó, 36 com 12, né, tenho 48 watts. Veja que a soma, né, das potências fornecidas é igual à soma das potências absorvidas. Teorema de Telegen que a gente viu. Mas eu poderia dizer o seguinte: a soma de todas as potências absorvidas. Ora, nos elementos eu tenho 48. E na fonte, a potência absorvida é menos 48. Então, se eu somo todas as potências absorvidas, o resultante é zero. Poderia fazer também a mesma coisa, considerando potências aí fornecidas, tá? Beleza. Determine agora qual a potência absorvida ou fornecida. Agora, pessoal, a gente tem uma fonte de corrente, né? Nessa fonte de corrente, o que é que eu tenho? Eu tenho uma corrente aqui, ó, de 3 amperes saindo pelo terminal positivo. Vamos lá, calcular potência absorvida. Potência absorvida, eu tenho que botar a corrente entrando pelo terminal positivo. Então, seria menos 3 amperes vezes a tensão de 12 volts. Daria menos 36 watts. Ora, como deu negativo, na verdade, a fonte está fornecendo, bota aqui a fonte fornece 36 watts. Beleza. Primeiro elemento eu tenho uma potência absorvida nele, entrando pelo terminal positivo, 3 amperes. Né? Tensão, 18, 8 vezes 3, 24, 2, 3, 1, 3, 2, 5, 54 watts. E no terminal, no próximo elemento, agora presta atenção, ó, eu tenho 3 amperes entrando no terminal negativo. Então, o que sai aqui do terminal positivo é 3 amperes. Então, o que entra no terminal positivo? Menos 3 amperes. Então, a potência absorvida aqui no elemento 1, aqui no elemento 2. A potência absorvida no elemento 2 é menos 3 vezes 6. 6 vezes menos 3, menos 18. Então, o que a gente tem agora aqui, pessoal? Eu posso dizer que, na verdade, esse elemento aqui também fornece potência. Então, o elemento 2, ele fornece uma potência de 18 watts. Vamos ver as potências que foram fornecidas. Ora, a fonte fornece 36 watts e aquele outro elemento fornece 18 watts. Né? Então, agora eu vou fazer aqui, ó, 36 com 18. 6 e 6, 12, 13 e 14, vai 1, 3 e 1, 4 e 1, 5. 54 watts. Ora, o total de potência fornecida é 54 watts, que é justamente os 54 que foram absorvidos por esse, né, elemento aqui. Então, respondendo aí a pergunta, né, a gente tem aqui, ó, que a fonte fornece 36 watts, o elemento 2 fornece 18 watts e o elemento 1 absorve 54 watts. Além das fontes independentes, nós temos fontes dependentes. Fontes dependentes geram tensão e corrente, como o próprio nome sugere, né? Dependendo dos valores, né, em outro local do circuito. Então, ele vai ser determinado por uma tensão ou uma corrente em um local especificado do circuito. Ele varia com a tensão naquele circuito ali. Beleza! Então, aqui tem uma representação, por exemplo, aqui, ó, essa fonte dependente aqui, qual é a tensão nessa fonte aqui, né? Ela é dada por, a tensão, ali é o igual, né? Por Mi vezes Vs. Mi vezes Vs.
e a tensão Vs, né, é a tensão nesse elemento. Essa corrente aqui, essa fonte de corrente, ela é dada por I vezes G vezes Vs. E aqui, Vs é essa tensão aqui. Ora, quando a gente pega, por exemplo, os elementos de eletrônica, né, um transistor, você vai ter modelos, né, que vai aparecer esse tipo de fonte aí no nosso modelo, por exemplo, de transistor. Então, essas são representações de fontes dependentes. Agora aqui, de novo, a gente vai determinar a potência absorvida ou fornecida. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem uma corrente de 4 amperes saindo aqui pelo terminal positivo. Uma corrente de 4 amperes saindo pelo terminal positivo. Então, vamos pegar a potência absorvida pela fonte 1, por essa fonte de 4 volts. O que é que entra aqui na fonte de 4 volts? Ora, vai entrar uma corrente de menos 4 amperes. Então, eu vou ter menos 4 vezes 24. Né? Então, 24 vezes 4, 4 vezes 4, 16. A 1, 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Então, menos 96 watts. Então, na verdade, esse cara aqui não está absorvendo, ele está fornecendo. Vamos aqui para o elemento 1. Potência absorvida no elemento 1. Que está entrando no terminal positivo é a corrente de 4 amperes. 8 vezes 4, 32. Potência na fonte 2. Potência aqui na fonte 2. Potência absorvida. Ora, o que está entrando no terminal positivo é uma corrente de 4 amperes. Vezes, qual é a tensão aqui? Ora, a tensão ela varia com a corrente Ix. Seria 4 vezes a corrente Ix. Só que a corrente X, a gente sabe que é a corrente que passa aqui, ó. É a corrente de 4 amperes. Então, vai ficar, ó, 4 vezes 4 vezes 4. Isso aqui vai dar 64 watts. Então, o que a gente tem no final? A gente tem que o elemento 1 e essa minha fonte, eles absorvem 32 e 64 watts. Ora, se eu somar 64 com 32, eu vou ter aqui 4 e 2, 6, 6 e 3, 9, 96 watts. Que é justamente aqui o que foi fornecido, porque se aqui é absorvido em menos 96, ela está fornecendo 96 watts. Então, essa fonte fornece 96 watts e é absorvido pelos outros dois elementos da rede. Beleza? Com isso, a gente fecha essa nossa primeira aula. Grande abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau.